Continuação, a ressurreição de Lázaro, parte 4. Jó 19, 25, 27. Porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, e vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos não outros o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Isaías 26, 19. Os teus mortos viverão, e os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Daniel 12, 2. Os muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Oséias 13, 14. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão a morte as tuas pragas? Onde está o inferno a tua perdição? O arrependimento será escondido dos meus olhos. Como as escrituras do Novo Testamento. Lucas 14, 13, 14. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Lucas 20, 35, 36. Mas os que forem trazidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. João 5, 21, 28 e 29. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles quem quer. 25. Em verdade vos digo. Filipenses 3, 11. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. 1 Tessalonicenses 4, 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-nos, pois, estas palavras do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 14 e 16. Apocalipse 24, 6, 13. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bem-aventurado o santo aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E deu o mar os mortos que lhe havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Nossa ressurreição corporal está garantida pela ressurreição de Cristo. Mateus 28, 6. Trechos. A importância da ressurreição. Ela comprova que ele é o Filho de Deus e garante a eficácia da sua morte redentora. Confirma a verdade das Escrituras. É a prova do juízo futuro dos ímpios. É o fundamento pela qual Cristo concede o Espírito Santo e a vida espiritual ao seu povo. É a base do seu ministério celestial de intercessão pelo crente. Garante ao crente a sua futura herança celestial e a sua ressurreição ou transformação quando o Senhor vier. Ela põe à disposição do crente, na sua vida diária, a presença de Cristo e o seu poder sobre o pecado. 4. Em termos gerais, o corpo ressurreto do crente será semelhante ao corpo ressurreto do nosso Senhor. Romanos 8, 29. 1 Coríntios 15, 20, 42, 44, 49. Filipenses 3, 20, 21. 1 de João 3, 2.
Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se em corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se é corpo animal, há também o corpo espiritual. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, e que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas, mas especificamente o corpo ressurreto. Será um corpo que terá continuidade, identidade com o corpo atual e que, portanto, será reconhecível. Lucas 16, 19 e 31. O rico e Lázaro. B. Um corpo transformado em corpo celestial apropriado para o novo céu e nova terra. Apocalipse 21. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Um corpo imperecível, não sujeito a deterioração e morte. Um corpo glorificado como o de Cristo. Um corpo poderoso, não sujeito a enfermidades nem às fraquezas, não sujeitos às enfermidades nem às fraquezas, um corpo espiritual, não natural, mas sobrenatural, não limitado pelas leis da natureza. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram e ele desapareceu-lhes. João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Um corpo espiritual, não natural, mas sobrenatural, não limitado pelas leis da natureza. Lucas 24, 31, João 20, 19, 1 Coríntios 15, 44. Um corpo capaz de comer e beber. Lucas 14, 15. Atos 10, 41. Lucas 14, 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porque eu vos digo que não o comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Lucas 24, 41. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tende aqui alguma coisa que comer? Quando os crentes receberam seu novo corpo e revestirão, quando os crentes receberem seu novo corpo, se revestirão da imortalidade. As escrituras indicam pelo menos 3 propósitos nisso, para que os crentes venham a ser tudo quanto Deus pretendeu para o ser humano quando o criou. Para que os crentes venham a conhecer a Deus de modo completo, conforme Ele quer que eles o conheçam. João 17, 3. A fim de que Deus expresse amor aos seus filhos conforme Ele deseja. João 3,16, Efésios 2,17, 1 de João 4,8, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. 1 João 4, 8, 16. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivêssemos.
vivamos. Nisto o amor não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos que cremos no amor de Deus nos tem. Deus é amor e este em amor está em Deus. Deus é amor. Deus nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quer este em amor e quer que nós estejamos em amor em Deus e Deus nele. Os fiéis que estiverem vivos na volta de Cristo para buscar os seus experimentaram essa transformação dos que morreram em Cristo antes do dia da ressurreição deles. Vou ler de novo. Os fiéis que estiverem vivos na volta de Cristo para buscar o seu experimentarão a mesma transformação dos que morreram em Cristo antes do dia da ressurreição deles. Que estiver vivo, vai a mesma ressurreição dos que estiverem morrido. 15, 51, 54. Eis aqui vos digo que o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e mostrará. Ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que esta e o que é mortal se revista da imortalidade. E quanto a isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. Então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte na vitória. Repito, os fiéis que estiverem vivos na volta de Cristo para buscar os seus experimentarão a mesma transformação do que morreram em Cristo antes do dia da ressurreição deles. Receberão novos corpos idênticos aos dos ressurretos nesse momento da volta de Cristo. Nunca mais experimentarão a morte física. Estudo o arrebatamento da igreja. 7. Jesus fala de uma ressurreição e vida para o crente, de uma ressurreição de juízo para o ímpio. João 5, 28. João 5, 28, 29. Disse-lhe esta continuação, ressurreição de Lázaro. Versículo 27. Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, os consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra. Seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando, os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus viu Maria chorando e os judeus também, aí moveu-se no seu interior e ficou perturbado, angustiado. 11:33, moveu-se muito em espírito. Esse trecho revela o coração e os sentimentos de Jesus ao presenciar a dor e o sofrimento causados por todo tipo de males no mundo. Na hora que ele viu a Maria chorando, todo mundo chorando, os judeus ali, aquele pesar, né? Ele também sentiu aquela perturbação, aquela angústia por dentro. O termo traduzido comoveu-se profundamente. Comoveu-se profundamente. Isso significa que Jesus foi tomado de profunda tristeza e ira por causa de todo o sofrimento causado pela morte, por Satanás e pelo pecado. Sua alma encheu-se não de fria preocupação, mas
de ira contra o mal na sua luta em prol da salvação do homem. No caso do crente, da mesma forma, um dos mais evidentes da obra de Deus na sua vida é que ele começa a ver como o pecado tem causado tanta desgraça, mágoa e sofrimento no mundo, né? Gênesis 3, 16, 19. Romanos 5, 12. Ao mesmo tempo, o crente passará a sentir no coração a compaixão pelos sofredores e a repulsa pelo pecado. O crente fiel não poderá de modo algum ter prazer no pecado. Romanos 1, 32. Hebreus 1, 9. Hebreus 1:9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Não basta o crente amar a justiça, ele deve também aborrecer o mal. Vemos esse fato claramente na devoção de Cristo à justiça, Isaías 11:5, e na sua aversão à iniquidade na sua vida, no seu ministério e na sua morte. Jesus tinha horror ao mal, né? Ele tinha ódio do pecado e do mal. A fidelidade de Cristo ao seu Pai, enquanto ele estava na terra, conforme ele demonstrou pelo seu amor e justiça, a sua aversão à iniquidade e a base para Deus ungir seu filho. Da mesma maneira, a unção do cristão virá somente à medida que ele se identificar com a atitude do seu mestre, do seu Senhor. Ter aversão à iniquidade, à maldade, aborrecer o mal, né? Mestre para com a justiça e a iniquidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Salmo 45, 7. O amor do crente à justiça e o seu ódio do mal crescerá por dois meios. Crescimento em sincero amor e compaixão por aqueles cujas vidas estão sendo destruídas pelo pecado. Por uma sempre crescente união com o nosso Deus e Salvador, do qual está dito: o temor do Senhor é aborrecer o mal. E tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-a, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Maria chegou aonde Jesus estava, vendo, se jogou aos pés dele e eu fico pensando na dor do coração dela. O sofrimento da morte de Lázaro agora não tem esperança. Ela se jogou ali naquela dor nos pés de Jesus e começou a chorar, né? Naquele momento que eu estava lendo, parecia que eu estava vendo Maria se jogando. Deu uma comoção dentro de mim, assim, também me comovi de ver. E ele se comoveu, né, com a dor dela. Então diz a palavra de Deus: chorais com os que choram, né? Se vê alguém chorando por o luto de alguém, não tem como não se comover, abraçar a pessoa, né, daquele abraço assim, e sentir com ela aquela dor, né, de se entristecer também pela dor de alguém. Acho que nós identificamos com eles, com a Marta, com a Maria, na hora da dor,